meu nome é Miranda, tenho 32 anos e sobrevivi ao ser empurrada de um helicóptero pela minha irmã. Ashley e meu marido, Brent, planejaram minha morte para receber um seguro de 5 milhões de dólares. Todos pensaram que eu estava morta por semanas enquanto eu lutava para sobreviver na natureza selvagem do Alasca. A expressão no rosto deles quando entrei no meu próprio funeral? Impagável. Antes de eu mergulhar neste pesadelo, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para se juntar a mim nesta jornada selvagem de traição e sobrevivência. Na infância, Ashley e eu éramos inseparáveis. Duas irmãs, nascidas com apenas 3 anos de diferença. Compartilhávamos tudo: roupas, segredos, sonhos. Quando nossos pais morreram em um acidente de carro, quando eu tinha 20 anos e Ashley, 23, nosso vínculo parecia inquebrável. Agora, só tínhamos um ao outro e a modesta herança que nossos pais deixaram. Ashley sempre foi a responsável, cautelosa, planejando tudo meticulosamente, enquanto eu era mais aventureira. Usei minha parte da herança para abrir um negócio de consultoria em tecnologia que prosperou além das minhas expectativas mais otimistas. Em 5 anos, minha empresa foi avaliada em mais de 15 milhões de dólares, e fui destaque na Business Weekly como um dos 30 melhores empreendedores com menos de 30 anos para ficar de olho. Ashley seguiu um caminho diferente. Ela investiu sua herança no que parecia ser uma franquia de varejo estável, mas uma combinação de localização ruim, crise econômica e possivelmente má gestão levou à falência em 2 anos. Ela perdeu quase tudo e teve que recomeçar com empregos de nível básico em marketing, lutando para pagar as dívidas comerciais que havia acumulado. Nunca impus meu sucesso a ela. Aliás, me ofereci para ajudar inúmeras vezes, mas Ashley era orgulhosa demais. Eu mesma vou resolver, dizia ela, com aquele sorriso forçado que nunca chegava aos seus olhos. Eu respeitava sua independência, mas, olhando para trás, deveria ter visto o ressentimento crescendo sob a superfície. Os olhares de soslaio quando eu mencionava um novo cliente. A leve tensão quando eu falava em comprar minha casa à beira do lago. O entusiasmo forçado quando eu a levava para fazer compras e insistia em pagar. Foi aí que Brent entrou na minha vida, em um evento beneficente que eu estava patrocinando para a alfabetização infantil. Ele trabalhava no evento como consultor financeiro para alguns dos doadores ricos. Alto, com cabelos escuros ondulados e um riso fácil que fazia todos se sentirem especiais, Brent chamou minha atenção imediatamente. Ele se aproximou de mim com uma taça de champanhe e um elogio ao meu discurso, específico o suficiente para mostrar que ele realmente estava ouvindo. Você conectou oportunidade educacional à inovação de uma forma que fez até os dinossauros avessos à tecnologia nesta sala se animarem, disse ele, com os cantos dos olhos azuis franzidos. É um presente raro. Nossa conexão foi imediata e intensa. Em 3 meses, estávamos morando juntos. Aos 6 meses, ele me pediu em casamento com um anel de esmeralda vintage, o que demonstrava sua atenção quando mencionei que diamantes eram muito chamativos. No nosso casamento, 1 ano depois de nos conhecermos, Ashley foi minha madrinha, radiante ao meu lado nas fotos que mais tarde seriam exibidas no meu funeral. O que eu não sabia na época era que a carreira de Brent estava em apuros. Ele havia feito algumas recomendações de investimento eticamente questionáveis a clientes que ainda não haviam sido reveladas, mas o forçaram a trocar de empresa 2 vezes no ano anterior ao nosso encontro. Sua personalidade encantadora e sua rede de contatos o mantinham empregado, mas sua renda não chegava nem perto do que ele insinuava. Quando juntamos nossas finanças depois do casamento, fiquei surpreso ao encontrar dívidas substanciais e economias mínimas. Mas ele explicou isso como se estivesse investindo em si mesmo por meio de certificações avançadas e contratempos temporários. Eu acreditei nele completamente. Esse foi meu primeiro erro. Olhando para trás, havia sinais de que Ashley e Brent tinham uma conexão em comum desde o início. Eles riam das mesmas piadas obscuras, frequentemente completavam as frases um do outro, e às vezes eu entrava em uma sala e os encontrava em uma conversa profunda que mudava abruptamente quando eu aparecia. Eu achava maravilhoso que minha irmã e meu marido se dessem tão bem. A proximidade deles parecia uma bênção. Você tem tanta sorte, minha amiga Jéssica me disse uma vez. A maioria das mulheres tem que lidar com o marido e a irmã se odiando. Vocês têm o time dos sonhos. O time dos sonhos. Que piada isso acabaria sendo.
O primeiro sinal real de que algo estava errado surgiu cerca de 2 anos depois do meu casamento. Cheguei mais cedo de uma viagem de negócios para surpreender Brent e ouvi ele e Ashley na nossa cozinha. Eles não estavam fazendo nada inapropriado, apenas conversando, mas suas vozes tinham uma intensidade, um segredo, que me fez parar do lado de fora da porta. Ela jamais concordaria com isso, sussurrou Ashley. Você sabe como ela é controladora. Não precisamos decidir nada agora, respondeu Brent. Mas a oportunidade não durará para sempre. Quando entrei, eles se afastaram como adolescentes culpados, explicando que estavam discutindo uma festa surpresa de aniversário para mim. Aceitei a explicação, mesmo que meu aniversário ainda estivesse a 5 meses de distância. Eu queria acreditar neles. Então, documentos financeiros começaram a desaparecer do meu escritório em casa, extratos de investimentos, apólices de seguro, o plano de sucessão empresarial que eu havia criado com meus advogados. Quando mencionei os documentos desaparecidos, Brent sugeriu que eu estava trabalhando demais e perdendo as coisas. Ele até me ajudou a procurá-los, mas acabou encontrando-os arquivados nas pastas erradas. Houve também reações estranhas quando falei sobre planos para o futuro. Menções à nossa viagem de 5 anos ao Japão foram recebidas com vago entusiasmo por parte de Brent. Quando mencionei a expansão dos meus negócios para mercados internacionais, o que exigiria mais viagens para mim, Ashley e Brent pareceram estranhamente interessados na logística de quanto tempo eu ficaria fora e com que frequência. Brent começou a ter ausências inexplicáveis, eventos de networking que não podiam ser verificados, reuniões com clientes que misteriosamente se atrasavam, partidas de golfe que não deixavam lama em seus sapatos. Quando questionado, ele ficava na defensiva, acusando-me de não confiar nele. Você anda tão desconfiado ultimamente, dizia. Vai ser assim para sempre? Você, bem-sucedido, e duvidar de mim o tempo todo? A culpa sempre funcionava. Eu recuava, pedia desculpas, lembrava a mim mesmo que relacionamentos exigem confiança. Ignorei os sinais de alerta porque queria acreditar na vida que achava que estávamos construindo. Não queria ser a esposa desconfiada e controladora. Queria ser a parceira solidária que acreditava incondicionalmente no marido. Essa confiança incondicional quase me custaria a vida. O convite para o passeio de helicóptero veio como parte do meu retiro executivo anual no Alasca. Todos os anos, a equipe de liderança da minha empresa passava uma semana em um luxuoso alojamento na natureza, combinando planejamento estratégico com aventuras ao ar livre. Neste ano em particular, tínhamos programado fazer passeios de helicóptero pelas geleiras e cadeias de montanhas remotas, um ponto alto da viagem que todos aguardavam ansiosamente. 2 semanas antes do retiro, durante o brunch de domingo em nossa casa, mencionei os passeios de helicóptero para Ashley e Brent. Parece incrível, disse Ashley, com os olhos brilhando com o que agora reconheço como cálculo em vez de entusiasmo. Sempre quis ver o Alasca do ar. Você deveria vir comigo, sugeri impulsivamente. A empresa tem um dia para amigos e familiares. Você poderia participar do passeio de helicóptero e do banquete noturno. Eu esperava que ela recusasse. Ashley geralmente evitava os eventos da minha empresa, dizendo que a faziam se sentir como a parente pobre, mas desta vez ela aceitou imediatamente. Eu adoraria umas mini-férias, disse ela. As coisas andam tão estressantes no trabalho ultimamente. Brent incentivou a ideia com entusiasmo. Vocês duas não têm um tempo só de irmãs há séculos. É perfeito. Naquela mesma semana, Brent abordou o assunto do seguro de vida. Já tínhamos apólices da minha empresa, mas ele sugeriu que precisávamos de cobertura adicional. Seu negócio está crescendo, argumentou. Precisamos garantir que tudo esteja protegido caso algo aconteça com você. E se um cliente processar? E se houver um acidente? Sua preocupação parecia razoável. Como principal provedor de uma empresa em crescimento, um seguro adicional fazia sentido. Concordei com a apólice sem pensar muito, $5 milhões que seriam destinados a Brent caso eu morresse, com Ashley nomeada como beneficiária secundária, só por precaução, como Brent sugeriu. O corretor de seguros pareceu surpreso com o valor e fez várias perguntas sobre por que precisávamos de uma cobertura tão ampla tão rapidamente. Brent explicou, sem rodeios, que era para proteção de responsabilidade empresarial e planejamento patrimonial.
Sua experiência em serviços financeiros fez com que sua explicação parecesse legítima, e eu estava ocupado demais com os relatórios de fim de trimestre para prestar muita atenção aos detalhes. À medida que a viagem se aproximava, Brent se tornou cada vez mais carinhoso e atencioso. Ele planejava jantares especiais, trazia flores para casa sem motivo e continuava me dizendo para aproveitar cada momento da viagem. Na época, interpretei isso como apoio amoroso. Agora, reconheço isso como a consciência pesada de um homem se despedindo. Na noite anterior à minha partida, ele me abraçou por mais tempo do que o normal. Preciso que você saiba o quanto significa para mim, disse ele, com a voz carregada do que eu pensava ser emoção, mas provavelmente era apenas uma mentira bem ensaiada. Ashley me deu um presente inusitado na manhã do meu voo, um frasco caro de perfume. É o seu favorito, ela insistiu, embora eu nunca tivesse usado aquele perfume antes. Borrifei-o para agradá-la, sem perceber que ela queria que eu estivesse bem perfumada para mascarar quaisquer outros cheiros posteriores, como medo ou adrenalina, que pudessem alertar o piloto de algo errado. Quando chegamos ao Alasca, a beleza da paisagem me fez esquecer momentaneamente qualquer preocupação persistente. As montanhas escarpadas, as geleiras antigas e a vasta natureza selvagem criavam uma sensação de insignificância pacífica. Como os problemas humanos pareciam pequenos em um cenário tão majestoso. A manhã do passeio de helicóptero amanheceu clara e brilhante, condições perfeitas de voo. Ashley parecia extraordinariamente interessada nos detalhes da nossa excursão. Qual rota faremos? Quanto tempo ficaremos no ar? Quantas pessoas por helicóptero? As portas foram removidas para fotos melhores? Suas perguntas pareciam excessivas, mas atribuí sua intensidade à empolgação. Fomos designados para um helicóptero com apenas mais um passageiro, um senhor mais velho da minha equipe financeira que, na última hora, reclamou de mal de altitude e não embarcou. Restaram apenas Ashley, eu e o piloto, um morador local rude chamado Tom, que voava nessas rotas há 20 anos. Quando decolamos, Ashley agarrou o assento com força. Eu a provoquei por estar nervosa, sem perceber que sua ansiedade vinha do que ela planejava fazer, não do medo de voar. Cerca de 30 minutos depois de nosso voo, estávamos pairando sobre uma área particularmente remota de natureza selvagem, a quilômetros de qualquer trilha ou posto de guarda florestal. Tom recebeu uma chamada no rádio e explicou que precisava verificar algo com a equipe de solo. Só uma parada rápida no posto de gasolina, explicou, apontando para um pequeno posto avançado abaixo. O medidor de combustível está estranho. Não vai demorar mais de 5 minutos. Ele pousou suavemente em uma pequena almofada, virou-se para nós e disse: sentem-se firmes, meninas. Mantenham os cintos de segurança. Já volto. Assim que ele saiu, o comportamento de Ashley mudou completamente. A irmã nervosa foi substituída por alguém calculista e fria. Vamos tirar algumas fotos enquanto ele estiver fora, sugeriu ela, desafivelando o cinto de segurança. A vista da porta seria incrível. Eu a segui, confiante como sempre. Ela abriu a porta do helicóptero, e a lufada de ar da montanha nos atingiu. Dei um passo em direção à abertura, com a câmera em punho. A luz está perfeita, eu disse, olhando para a natureza selvagem lá embaixo. Perfeita para o que preciso fazer, respondeu Ashley. Virei-me, confusa com o tom dela, bem a tempo de ver sua expressão endurecer de determinação. Naquele momento, seu rosto se tornou de um estranho frio, determinado, sem nenhum traço de amor fraternal. Suas mãos se conectaram aos meus ombros em um empurrão violento. Não houve hesitação, nenhum sinal de conflito interior. Lembro-me com mais clareza dos olhos dela, inexpressivos e profissionais, como se ela estivesse apenas concluindo uma transação. A força me fez cair para trás, para fora do helicóptero. Enquanto eu caía, nossos olhares se encontraram uma última vez. Ela não desviou o olhar nem demonstrou remorso. Em vez disso, estendeu a mão para a maçaneta da porta para fechá-la, já partindo para o próximo passo em seu plano. Então eu estava caindo, o helicóptero ficando menor acima de mim, a vasta região selvagem do Alasca vindo em minha direção. O corpo humano cai a cerca de 190 km/h em queda livre. Mas eu não estava em queda livre. Meu corpo tombou e girou, criando arrasto. E então havia as árvores, a densa floresta de pinheiros que tanto me salvou quanto quase me matou.
Eu me choquei contra os galhos mais altos, e cada impacto retardava minha descida, mas também causava danos. Costelas estalaram. Pele se rompeu. Um galho da espessura do meu braço atingiu minha perna esquerda, quebrando o fêmur com um som nauseante que, de alguma forma, foi registrado mesmo em meio ao meu terror. O impacto final me deixou inconsciente. Quando recuperei a consciência, minutos ou horas depois, não sei dizer, a dor física me atingiu em ondas de tamanha intensidade que vomitei. Meu terno sob medida estava rasgado, um sapato faltando, e o sangue encharcava a blusa de seda que eu havia escolhido com tanto cuidado naquela manhã. Mas a agonia física empalideceu em comparação com o impacto emocional do que acontecerá. Minha irmã tentará me matar. Meu próprio sangue me olhou nos olhos e me empurrou para o que deveria ter sido a minha morte. E Brent, ele devia saber. A apólice de seguro, o interesse repentino nos detalhes da minha viagem, a despedida estranha. Eles planejaram tudo isso juntos. Gritei então, um som primitivo de raiva e traição que fez os pássaros próximos se dispersarem de seus poleiros. Gritei até a garganta doer, até que a dor no peito causada pelas costelas quebradas me obrigou a parar. E então, deitado ali no deserto, tomei uma decisão que definiria tudo o que se seguiria: eu não morreria. Eu sobreviveria, não apenas por justiça, mas pelo puro desafio de arruinar seus planos cuidadosamente traçados. A primeira tarefa foi avaliar meus ferimentos. O fêmur quebrado era o mais grave e imediatamente ameaçador. Eu não conseguia andar, e uma fratura não tratada como aquela poderia levar a embolia gordurosa, infecção ou perda de sangue fatal. Usando tiras arrancadas do meu paletó e galhos quebrados ao meu redor, construí uma tala rudimentar. O processo quase me fez desmaiar várias vezes, mas continuei, concentrando-me no rosto de Ashley enquanto ela me empurrava, usando minha raiva como anestesia. O próximo passo foi o abrigo. A natureza selvagem do Alasca, mesmo no verão, fica perigosamente fria à noite. Arrastei-me para debaixo de um tronco caído, criando um pequeno espaço protegido, ladeado por galhos de pinheiro para isolamento. Meu relógio, milagrosamente ainda funcionando, me indicava que era fim de tarde. Eu tinha talvez 4 horas de luz do dia restantes. Água seria crucial. Eu conseguia ouvir um riacho próximo, mas não conseguia alcançá-lo com a perna quebrada. Em vez disso, rasguei o forro de seda da minha jaqueta e o estiquei sobre uma depressão no chão, criando um coletor de orvalho e qualquer chuva que pudesse cair. À medida que a noite se aproximava, a temperatura caiu drasticamente. Eu estava vestido para um helicóptero com climatização controlada e uma reunião de negócios, não para sobreviver na natureza. A hipotermia tornou-se minha ameaça mais imediata. Puxei todos os galhos de pinheiro e pedaços de entulho florestal que consegui alcançar para o meu abrigo improvisado, criando camadas entre mim e o chão frio. Enrolei o tronco nos restos do meu paletó, deixando a perna machucada elevada sobre um monte de musgo acumulado. Durante aquela primeira noite, oscilando entre a consciência e o delírio, tive bastante tempo para pensar. Por que Ashley fizera aquilo? O dinheiro do seguro, obviamente, mas era só isso? Ela me odiara todos esses anos fingindo ser a irmã carinhosa? Cada aniversário compartilhado, cada feriado, cada conversa noturna fora uma mentira? E Brent, alguma coisa em nosso casamento fora real? As perguntas rondavam como lobos famintos, mas eu as afastei. A autópsia psicológica podia esperar. A sobrevivência vinha em primeiro lugar. O amanhecer trouxe chuva, uma bênção e uma maldição. Consegui acumular água suficiente no meu forro de seda para matar a sede incontrolável, mas a umidade tornou o controle da minha temperatura corporal ainda mais difícil. Ao meio-dia, eu tremia incontrolavelmente, um mau sinal. Eu precisava sinalizar pedindo socorro, mas naquela área remota, quem veria? Os brincos de diamante que Brent me dera de presente de aniversário viraram ferramentas. Coloquei um em uma pedra onde a luz do sol pudesse atingi-lo e criar um reflexo visível do ar. Guardei o outro como ferramenta de corte, usando a borda dura para afiar gravetos e cortar os materiais mais resistentes das minhas roupas para fazer bandagens para os meus inúmeros cortes. O segundo dia trouxe febre. A infecção estava se instalando, fosse na minha perna ou em uma das muitas lacerações que cobriam meu corpo. Mastiguei agulhas de pinheiro, lembrando vagamente de ter lido sobre seu teor de vitamina C e propriedades antissépticas. O gosto amargo era estranhamente reconfortante.
Pelo menos eu estava fazendo alguma coisa, lutando de alguma forma. No terceiro dia, eu estava perdendo a consciência com mais frequência. A dor se tornou uma companheira constante, quase separada de mim. Dei a ela o nome de Ashley, o que me pareceu apropriado. Em momentos mais lúcidos, concentrei-me na minha formação empresarial, resolução de problemas, alocação de recursos, análise do caminho crítico. Eu havia construído uma empresa multimilionária do zero. Certamente eu conseguiria sobreviver a isso. Criei fluxogramas mentais para diferentes cenários. Se o resgate chegasse, de quais informações eu precisaria me lembrar? Se a febre piorasse, quais seriam minhas opções? Se um animal descobrisse meu abrigo, como eu me defenderia? O pensamento estruturado manteve o pânico sob controle e me deu a ilusão de controle em uma situação em que eu quase não tinha. No que acredito ter sido o quarto dia, vozes me acordaram de um sonho febril sobre uma queda. A princípio, pensei que estivesse alucinando, mas os sons persistiram. Vozes humanas, chamando umas às outras, por aqui, cuidado com o declive. Quanto falta para o cume? Caminhantes, praticantes de trilhas recreativas, em uma trilha que eu sabia que era relativamente próxima. Com cada gota de força que me restava, gritei, um som rouco e quebrado que parecia fraco demais para viajar mais do que alguns metros. Tentei novamente, mais alto, ignorando a dor lancinante nas costelas. As vozes cessaram e, meu Deus, sussurrou a mulher. Jared, ligue para a evacuação de emergência agora. O homem procurou um telefone via satélite. O que aconteceu? Quem é você? Meu nome é Miranda Taylor, consegui dizer. Minha irmã me empurrou de um helicóptero há 4 dias. Ela e meu marido estão tentando me matar para ganhar o dinheiro do seguro. Suas expressões teriam sido cômicas em circunstâncias diferentes: choque, descrença e a incerteza constrangedora de como responder a uma declaração tão absurda. Vamos nos concentrar em conseguir ajuda para você primeiro, disse a mulher, que se apresentou como Raquel, diplomaticamente. O resto pode esperar. O helicóptero de resgate chegou em 2 horas. A cruel ironia de ser salvo pelo mesmo tipo de aeronave que havia sido o instrumento do meu suposto assassinato não passou despercebida para mim. Os médicos de emergência foram eficientes e gentis, expressando espanto por eu ter sobrevivido à queda e aos 4 dias na natureza com ferimentos tão graves. Enquanto me colocavam no helicóptero, ouvi um médico dizer ao outro, não é aqui perto de onde aquela executiva desapareceu no início desta semana? Aquela que caiu durante uma sessão de fotos? Eles estão vasculhando o quadrante oeste, mas não há sinal. Meu sangue gelou. Eles haviam relatado meu acidente, mas deliberadamente desviaram os esforços de busca. É claro que Ashley e Brent precisariam de um corpo para o pagamento do seguro. Eles teriam informado as autoridades aproximadamente onde eu caí, mas teriam dado as coordenadas incorretas para garantir que eu não fosse encontrado até que fosse tarde demais. No hospital, oscilando entre a consciência e a inconsciência em meio a uma névoa de analgésicos e cirurgias, captei fragmentos de conversas entre as enfermeiras. Coitadinha, que tragédia. Marido vindo de Seattle. Irmã já identificou seus pertences. Funeral sendo planejado para a semana que vem. Eles achavam que eu era apenas mais uma paciente. Não faziam ideia de que estavam discutindo a minha própria morte comigo. Em algum lugar no sistema de cobrança do hospital, eu era Miranda Taylor, vítima de tentativa de homicídio. Eu era Jane Doe, vítima de acidente de caminhada, encontrada a quilômetros de onde Miranda Taylor teria caído e morrido. O disfarce perfeito para o que se tornaria minha maior vantagem, o elemento surpresa. Passei 3 dias entrando e saindo de cirurgias antes de estar lúcida o suficiente para entender completamente a minha situação. Àquela altura, de acordo com os trechos de notícias que consegui captar da televisão do hospital, a busca pelo meu corpo havia sido cancelada devido às condições perigosas. A narrativa era trágica, mas direta. A bem-sucedida empresária Miranda Taylor havia caído acidentalmente enquanto tirava fotos durante um passeio de helicóptero pelo Alasca. Seu corpo foi presumivelmente perdido na vasta região selvagem. O que mais me impressionou foi a rapidez com que Brent e Ashley se mobilizaram para consolidar essa história. Já havia citações de ambos nos artigos de notícias, declarações sinceras sobre sua perda devastadora, seu apreço pelas equipes de busca e seu pedido de privacidade durante este momento difícil.
Miranda viveu a vida ao máximo, disse Brent aos repórteres, com a voz supostamente embargada pela emoção. Ela estava sempre em busca da próxima aventura, da próxima vista bonita. O fato de ela ter morrido fazendo o que amava é o nosso único consolo neste pesadelo. A declaração de Ashley foi igualmente performática. Minha irmã era minha melhor amiga e minha inspiração. Continuo pensando nos nossos últimos momentos juntas, em como ela estava feliz vendo as geleiras de cima. Levarei essa lembrança comigo para sempre. A precisão calculada das mentiras delas fez meu sangue ferver. Eu ainda estava tentando processar a traição quando uma nova visitante entrou no meu quarto de hospital, não um médico ou enfermeiro, mas uma mulher de terninho elegante que se apresentou como detetive Lauren Reeves. Os excursionistas que a encontraram relataram algumas alegações preocupantes que você fez, disse ela, puxando uma cadeira ao lado da minha cama, sobre ter sido empurrada de um helicóptero pela sua irmã. Por um momento, pensei em voltar atrás. Quem acreditaria numa história tão absurda? Mas algo no olhar direto da detetive Reeves me disse que ela não estava ali para me ignorar. É verdade, eu disse, cada palavra. Minha irmã Ashley me empurrou daquele helicóptero, e tenho certeza de que meu marido Brent fazia parte do plano. Eu esperava ceticismo, mas, em vez disso, ela assentiu, pensativa. As coordenadas de onde você foi encontrada não chegam nem perto de onde sua irmã e o piloto relataram sua queda. Esse foi o primeiro sinal de alerta. O segundo foi a apólice de seguro que seu marido tentou agilizar ontem, $5 milhões, contratada há apenas 3 semanas. Meu coração batia dolorosamente contra minhas costelas quebradas. Ele já está tentando reivindicar? Os dois estão? Sua irmã, como beneficiária secundária, está ajudando a agilizar o processo, dadas as circunstâncias incomuns. A história dela é que você estava se inclinando para tirar uma foto quando uma rajada de vento a atingiu. O piloto corrobora isso. O piloto também não estava envolvido? Perguntei. Ele nos deixou em paz de propósito. O detetive Reeves fez anotações. É aqui que estamos, senhorita Taylor. Eu acredito em você, mas crença não é prova. Sua irmã e seu marido acham que você está morta, o que nos dá uma vantagem única. Se estiver de acordo, eu gostaria de manter as coisas assim por mais um tempo, enquanto construímos o caso. E assim começou minha morte oficial, um limbo estranho onde eu me recuperava de ferimentos quase fatais e assistia a minha própria vida ser desmantelada pelas pessoas em quem eu mais confiava. Da minha cama de hospital, com o detetive Reeves como meu aliado, descobri toda a extensão da traição. A apólice de seguro foi apenas o começo. Ashley havia sido nomeada em meu testamento como executora do meu espólio caso Brent e eu morrêssemos, um detalhe que eu havia esquecido do nosso planejamento patrimonial após a morte dos nossos pais. Com a minha morte e Brent potencialmente implicado caso surgissem dúvidas, Ashley teria controle significativo sobre minha empresa e meus bens durante o inventário. A perícia digital revelou mensagens de texto apagadas entre Ashley e Brent, datadas de 18 meses atrás, tempo suficiente para estabelecer que o relacionamento deles havia evoluído de amizade para um caso extraconjugal e, finalmente, para uma conspiração criminosa. Precisamos adiantar o prazo, dizia uma das mensagens de Brent. Investidores fazendo perguntas sobre recomendações anteriores. Viagem ao Alasca perfeita. Ashley respondeu: terreno remoto e perigoso, acidente facilmente explicável. Também houve mensagens sobre o piloto, quanto pagar para ele se afastar no momento certo, garantias de que ele não precisava saber o plano completo, apenas que elas queriam privacidade para um momento especial de irmãs perto de uma área particularmente pitoresca. Os registros financeiros pintavam um quadro ainda mais claro. Brent estava com sérios problemas profissionais. Suas recomendações questionáveis de investimento eram, na verdade, muito piores. Ele vinha se apropriando indevidamente de fundos de clientes há anos, transferindo dinheiro entre contas para esconder os déficits. O esquema estava à beira do colapso, com as autoridades reguladoras iniciando uma investigação informal sobre as reclamações dos clientes. Ashley, por sua vez, não estava apenas com dificuldades financeiras, ela estava afundada. O fracasso empresarial que eu conhecia a levará a apostar na tentativa de recuperar suas perdas, criando uma espiral de dívidas da qual ela jamais conseguiria escapar com seu salário de marketing. Minha morte resolveria os problemas de ambas de uma vez. A descoberta mais arrepiante veio das imagens de vigilância que o detetive Reeves obteve do sistema de segurança da minha casa.
Na noite seguinte ao meu acidente, Brent e Ashley se encontraram na minha casa, supostamente para se consolarem em sua dor. As câmeras os capturaram abraçados na cozinha, não em tristeza compartilhada, mas em comemoração, com taças do meu champanhe favorito na mão. Aos novos começos, brindou Brent, sem deixar vestígios do viúvo devastado que ele representava para as câmeras. Há 5 milhões de motivos para sorrir, respondeu Ashley, brindando com um copo antes de se beijarem. Ao assistir aquela filmagem da minha cama de hospital, algo endureceu dentro de mim. As últimas dúvidas remanescentes, a esperança desesperada de que talvez eu tivesse entendido mal algo fundamental sobre o que aconteceu naquele helicóptero, tudo isso se cristalizou em uma clareza fria. Eles tentaram me matar. Acharam que tinham conseguido e estavam comemorando. Quando eu estava estável o suficiente para ser transferido, o detetive Reeves já havia construído um caso preliminar forte o suficiente para mandados de prisão. Mas eu queria mais do que prisões. Eu queria ver a cara deles quando o plano perfeito deles fracassasse. Estão planejando seu funeral para este sábado, me disse o detetive Reeves. Uma cerimônia pequena e privada, só para a família e amigos próximos. Quero estar lá, eu disse imediatamente. Ela franziu a testa. Isso não é procedimento padrão em uma investigação em andamento. Nem a vítima está sendo presumida morta. Preciso fazer isso, não só pelo caso, mas por mim. Preciso vê-los, fazer com que me vejam. O que eu não disse foi que precisava recuperar meu poder, me transformar de vítima em vencedora em um momento dramático. Depois de muita discussão e planejamento, a detetive Reeves concordou relutantemente. Iríamos ao funeral juntas, ela como parte da equipe de investigação monitorando os suspeitos, eu disfarçada de prima distante de fora da cidade, com o rosto alterado o suficiente por hematomas e maquiagem estratégica para evitar reconhecimento imediato. O plano era simples, mas eficaz: observar, registrar e reunir quaisquer evidências adicionais de culpa a partir do comportamento e das conversas deles no funeral. Depois, quando a maioria dos presentes tivesse ido embora, confrontá-los em particular, com apoio policial por perto. Suas reações e, com sorte, declarações incriminatórias feitas em estado de choque seriam registradas como prova. À medida que o funeral se aproximava, preparei-me emocionalmente para o que seria a experiência mais surreal da minha vida: comparecer ao meu próprio velório, ver pessoas lamentarem uma morte que nunca aconteceu e ficar cara a cara com os arquitetos do meu assassinato. O que eu não estava preparada era para como essa experiência me mudaria, não apenas naquele momento, mas para sempre. A manhã do meu funeral amanheceu com a melancolia apropriada, céu nublado, ameaça de chuva que nunca se materializou, como se o próprio tempo mantivesse o suspense. O detetive Reeves me buscou no abrigo onde eu estava hospedado desde a alta do hospital. Eu ainda precisava de uma bengala para andar, meu corpo uma tela de hematomas que desapareciam e cortes cicatrizando. Mas aqueles ferimentos visíveis realmente me ajudariam a disfarçar. Lembre-se, você é Meline Foster, prima em segundo grau por parte de mãe, que veio de Chicago, lembrei a mim mesma enquanto o detetive Reeves nos levava à pequena capela que Brent havia escolhido para o funeral. Você nunca conheceu Miranda pessoalmente, mas se sentiu na obrigação de prestar suas homenagens. Minha transformação foi sutil, mas eficaz: cabelos castanhos tingidos de um castanho avermelhado discreto, lentes de contato coloridas transformando meus olhos azuis em castanho avermelhados, óculos de armação grossa e maquiagem aplicada para alterar sutilmente a aparência das minhas maçãs do rosto e do meu maxilar. Os hematomas persistentes e a perda de peso resultantes do meu sofrimento obscureceram ainda mais minha identidade. A menos que alguém soubesse que devia me procurar, e ninguém saberia, pois eu supostamente estava morta, o disfarce funcionaria. Estacionamos a um quarteirão de distância e observamos os enlutados começarem a chegar. Minha garganta se apertou ao ver rostos familiares, colegas da minha empresa, amigos da faculdade, vizinhos da nossa rua, todos vestidos de preto, muitos chorando abertamente. Essas pessoas realmente acreditavam que eu estava morto. A dor delas era real, mesmo que a causa fosse fabricada. Então chegaram as estrelas desse espetáculo macabro: Brent e Ashley, chegando juntos em seu BMW preto. Saíram do carro com uma solenidade ensaiada, Ashley apoiando-se levemente no braço de Brent, em aparente pesar. Seu vestido preto era de grife, novo, notei com um lampejo de raiva, provavelmente comprado com o dinheiro do seguro antecipado. Brent usava um terno que eu havia comprado para ele em reuniões com clientes, seu rosto bonito exibia uma expressão de tristeza digna. Pronto,
Perguntou o detetive Reeves baixinho. Assenti, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Entramos na capela depois que a maioria dos convidados já estava sentada, acomodando-nos na última fileira. O cenário era de bom gosto, meu retrato, uma foto profissional do site da minha empresa, cercado por lírios e rosas brancas, uma urna vazia sobre um pedestal, já que não havia corpo para cremar. Da nossa posição, eu podia ver Brent e Ashley na primeira fila, aceitando condolências com olhares baixos e murmurando agradecimentos. De vez em quando, Brent colocava a mão reconfortante nas costas de Ashley, ou ela apertava seu braço em apoio, gestos que pareceriam apropriados para todos os outros, mas agora revelavam seu verdadeiro relacionamento aos meus olhos compreensivos. O culto começou com uma música suave, uma das minhas peças clássicas favoritas, notei com surpresa. Será que Brent se lembrava desse detalhe, ou seria Ashley, que conhecia meu gosto o suficiente para incluí-lo? A ideia de que eles tivessem usado meu conhecimento genuíno para criar uma apresentação tão convincente me deixou fisicamente enjoado. O ministro falou primeiro, oferecendo banalidades genéricas sobre a vida e a perda. Ele nunca me conhecia, e isso ficou claro em seus comentários impessoais. Depois vieram os elogios fúnebres. Ashley foi a primeira a subir ao pódio, enxugando os olhos secos com um lenço de papel. A minha irmã era tudo para mim, começou ela, com a voz embargada, num tom que qualquer professor de atuação reconheceria como uma pausa ensaiada. Desde a infância, Miranda foi minha protetora, minha confidente, minha inspiração. Ela conquistou tanto em sua vida tão curta, construindo um negócio do nada, tocando inúmeras vidas com sua generosidade e visão. Ouvi com crescente descrença enquanto ela entrelaçava verdades e mentiras com perfeição. Sim, eu havia construído meu negócio do zero. Sim, eu acreditava em mentoria para jovens mulheres na área de tecnologia. Mas a irmã que ela descreveu, essa figura santa que sempre colocava a família em primeiro lugar e nunca deixava o sucesso mudar seu coração bondoso, era uma personagem inventada para esse público, não a verdadeira eu que ela tentará assassinar. Nosso último dia juntas foi tão especial, continuou ela, com a voz baixando para um sussurro reverente. Ver as maravilhas do Alasca do alto, compartilhar essa experiência de irmã para irmã. Guardarei esses momentos finais para sempre. Miranda morreu fazendo o que amava, buscando a beleza, abraçando a aventura. É assim que me lembrarei dela para sempre. A crueldade calculada de usar meu assassinato real como uma anedota tocante fez minhas mãos tremerem de raiva. O detetive Reeves colocou a mão firme em meu braço, um lembrete silencioso para mantermos nosso disfarce. Quando Brent subiu ao pódio, sua performance foi igualmente convincente. Ele falou do nosso romance relâmpago, dos nossos sonhos em comum, do futuro que havia sido tão brutalmente roubado por um trágico acidente. Ele até derramou lágrimas de verdade, se por genuína habilidade de atuação ou pelo alívio de escapar impune de um assassinato, eu não sabia dizer. Miranda foi o amor da minha vida, disse ele, olhando para sua aliança. Continuo esperando que ela entre pela porta, rindo de como tudo isso foi um grande erro. Não sei como viver em um mundo sem sua luz, sua energia, sua paixão. Mas sei que ela gostaria que continuássemos, que honrássemos sua memória, vivendo com a mesma coragem e propósito que definiram sua vida. Vários dos meus amigos falaram em seguida, compartilhando memórias genuínas que me tocaram o coração. Jéssica, relembrando nossa viagem de carro para a faculdade, onde nos perdemos em 3 estados diferentes. Marco, da minha equipe executiva, descrevendo como eu orientei quando ninguém mais se arriscava com um candidato não tradicional. Minha vizinha idosa, Sra. Patterson, contando entre lágrimas como eu sempre limpava a calçada dela no inverno sem que ela pedisse. Esses momentos reais de conexão, justapostos à dor teatral das 2 pessoas que tentaram me matar, criaram uma descarga emocional desorientadora. Essas pessoas realmente se importaram comigo, e eu estava sentada entre elas, invisível, observando-as chorar. Ao término da cerimônia formal, o ministro convidou os presentes para uma pequena recepção no salão anexo. A família solicita que, em vez de flores, sejam feitas doações à Fundação Miranda Taylor para Mulheres na Tecnologia, que Ashley criará em memória de sua irmã. Quase ri alto com isso. Eles já estavam planejando como lavar o dinheiro do seguro por meio de uma falsa instituição de caridade. A previsão deles foi quase admirável em sua minúcia. A maioria dos presentes se dirigiu para a recepção, mas um pequeno grupo se dirigiu ao cemitério próximo, onde uma lápide seria colocada, apesar da ausência do corpo.
Esta era a oportunidade que esperávamos, um ambiente mais reservado para o confronto. O detetive Reeves e eu seguimos à distância, observando Brent e Ashley juntos, em pé, junto ao túmulo vazio. À medida que os últimos enlutados se afastavam após as últimas condolências, eles finalmente estavam sozinhos, ou assim pensavam. Aproximamo-nos lentamente, minha bengala batendo suavemente no caminho do cemitério. Brent nos notou primeiro, assumindo sua expressão graciosa e triste de viúvo. Obrigado por terem vindo, disse-lhe automaticamente. Você conheceu Miranda através da empresa dela? Pode-se dizer que eu a conhecia intimamente, respondi, minha voz natural emergindo pela primeira vez naquele dia. Ele franziu a testa ligeiramente, ainda sem me reconhecer, mas sentindo algo estranho na minha resposta. Ashley estava mais focada na detetive ao meu lado, talvez notando seu comportamento profissional, que não combinava com o de uma funerária. Desculpe, você está? Ashley perguntou, seu tom educado, mas cauteloso. Chocada que você tenha usado meu assassinato como uma anedota tocante em seu elogio, eu disse, tirando os óculos e olhando diretamente em seus olhos. A performance foi impressionante, muito comovente. O momento do reconhecimento foi tudo o que eu havia imaginado durante meus momentos mais sombrios no deserto e no hospital. O rosto de Ashley perdeu a cor tão rapidamente que pensei que ela fosse desmaiar. Sua boca se abriu e fechou sem emitir som, os olhos arregalados de puro terror, como se estivesse vendo um fantasma, o que, em sua mente, era o que ela era. Brent se recuperou um pouco mais rápido, dando um passo instintivo para trás. Isso é uma piada de mau gosto, conseguiu dizer, olhando para Ashley em busca de apoio, mas encontrando-a paralisada em choque. Sem brincadeira, disse a detetive Reeves, mostrando seu distintivo. Apenas a sobrevivência milagrosa da mulher que vocês dois conspiraram para assassinar. Miranda, Ashley finalmente sussurrou, com a voz estrangulada. Como? Você não pode estar viva. Decepcionada, terminei por ela. Eu sobrevivi à queda, Ashley. Sobrevivi 4 dias no mato com uma perna quebrada e hemorragia interna. Sobrevivi enquanto você escolhia sua roupa para o funeral e planejava como gastar meu dinheiro. O choque de Brent estava se transformando rapidamente em calculismo. Eu quase conseguia vê-lo formulando negações, explicações, maneiras de distorcer aquilo tudo e transformá-lo em um mal-entendido. Querida, o que você está dizendo? Houve um acidente, você caiu. Ficamos arrasados. Pare. Minha voz interrompeu o início patético da mentira. Temos as mensagens de texto entre vocês dois. Temos os registros financeiros. Temos a declaração do piloto sobre ter sido pago para nos deixar sozinhos no helicóptero. Temos imagens de vigilância suas comemorando a minha morte. Acabou. O instinto de sobrevivência de Ashley finalmente entrou em ação. Ela se virou para correr, mas 2 policiais uniformizados que esperavam discretamente por perto se moveram para bloquear seu caminho. Brent adotou uma abordagem diferente, caindo de joelhos em uma demonstração de remorso. Miranda, por favor, você precisa entender. Estávamos desesperados. Eu cometi erros com os fundos dos clientes, e eu ia para a cadeia. Ashley estava se afogando em dívidas. Nunca quisemos te machucar. Só precisávamos me matar por dinheiro, terminei friamente. Essa é a definição de querer me machucar, Brent. Enquanto os policiais se aproximavam para efetuar as prisões, lendo os direitos delas com o túmulo vazio como pano de fundo, finalmente proferi a declaração que havia ensaiado inúmeras vezes durante minha recuperação. Sabe qual foi o seu maior erro? Não o planejamento descuidado ou o rastro óbvio de dinheiro. Foi me subestimar. Você me viu apenas como uma fonte de renda, não como a mulher que construiu uma empresa multimilionária com garra e inteligência, não como alguém que lutaria com tudo o que tinha para sobreviver. Você achou que estava escrevendo o meu final, mas só preparou o começo de uma história da qual não vai gostar muito. Enquanto eles eram levados algemados, Ashley silenciosa e em estado de choque, Brent ainda tentando explicar e justificar, sentiu uma onda complexa de emoções. Vindicação, sim, mas também uma imensa tristeza pelo que eu havia perdido, não apenas a irmã e o marido que me traíram, mas as versões deles em que acreditei por tantos anos. A detetive Reeves ficou ao meu lado enquanto observávamos a viatura se afastar. Foi uma bela atuação, disse ela baixinho. Como você se sente?
Pensei na pergunta com cuidado, apoiando-me pesadamente na bengala. Como se eu tivesse ido ao meu próprio funeral e testemunhado a minha própria ressurreição. Não sei se existe uma palavra para descrever esse sentimento. Ela assentiu, pensativa. Provavelmente deveria haver. Afastamo-nos do túmulo vazio que jamais seria preenchido, pelo menos não comigo. A mídia logo saberia dessa reviravolta extraordinária, e meu drama particular se tornaria um espetáculo público. Mas naquele momento, afastando-me lentamente do meu próprio funeral, senti uma estranha sensação de paz misturada à dor. De certa forma, eu havia morrido. A mulher confiante que embarcara naquele helicóptero se fora para sempre. Mas alguém novo havia sobrevivido à queda, alguém mais forte, mais cauteloso e muito menos disposto a confundir desempenho com amor. O frenesi midiático que se seguiu foi inevitável e avassalador. De volta dos mortos, CEO sobrevive a plano de assassinato da irmã e do marido, gritava nas manchetes. Todos os veículos de notícias queriam uma exclusiva sobre o que chamavam de a conspiração do helicóptero, um apelido que eu detestava, mas do qual não conseguia escapar. De repente, meu rosto estava em todos os lugares, meu trauma pessoal dissecado para consumo público. Inicialmente, recusei todas as entrevistas, concentrando-me nos procedimentos legais que determinariam o destino de Ashley e Brent. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Valerie Montgomery, me alertou que casos como este, mesmo com provas substanciais, podem ser imprevisíveis. Eles contrataram equipes de defesa separadas, explicou ela durante nossa primeira reunião. Isso é bom para nós. Significa que eles provavelmente se voltarão uns contra os outros em vez de apresentarem uma frente unida. Ela tinha razão. Poucas semanas após a prisão, a parceria cuidadosamente construída entre Ashley e Brent se desintegrou completamente. A traição que eles me causaram evoluiu para uma traição mútua, cada um tentando minimizar a própria culpa maximizando a do outro. A estratégia de defesa de Brent surgiu primeiro. Ele alegou ser vítima da manipulação de Ashley, o marido enlutado que havia sido atraído para a trama dela por meio de coerção emocional e mentiras. Meu cliente foi levado a acreditar que se tratava de um esquema de fraude de seguros, não de uma conspiração de assassinato, argumentou seu advogado nas audiências preliminares. A senhorita Thompson convenceu de que sua irmã seria resgatada em segurança por um cúmplice no chão, após encenar a queda. Ele nunca teve a intenção de causar dano real à esposa. A equipe de Ashley respondeu com igual desespero. A senhora Thompson estava sob o controle psicológico de Brent Taylor, que a isolava sistematicamente de outros relacionamentos e explorava sua vulnerabilidade financeira. Ela participava sob ameaças explícitas à sua segurança. Vê-los se esforçando para pintar um ao outro como mentor foi ao mesmo tempo vingativo e exaustivo. O piloto, enfrentando suas próprias acusações como cúmplice, rapidamente aceitou um acordo judicial em troca de depoimento, confirmando que Ashley e Brent estavam envolvidos no planejamento do acidente e que lhe disseram que eu apenas ficaria assustado, não realmente pressionado. O julgamento em si foi uma provação extenuante de 3 semanas. Testemunhei por 2 dias inteiros, relatando cada detalhe excruciante, desde o voo de helicóptero até minha sobrevivência na selva e o confronto no funeral. Olhando diretamente para Ashley e Brent no tribunal, suas roupas de grife trocadas por trajes de prisão, suas expressões confiantes substituídas por um cálculo desesperado, senti uma emoção inesperada, pena. Não perdão, certamente não compreensão, mas uma pena distante pela pequenez de suas ambições e pelo vazio de seus caráteres. O júri deliberou por apenas 4 horas antes de emitir veredictos de culpado em todas as acusações para ambos os réus. O juiz, citando o cálculo extraordinário e a frieza do crime, condenou-os à pena máxima, 25 anos para Ashley e 28 para Brent, devido aos outros crimes financeiros que vieram à tona durante a investigação. Enquanto eles saíam do tribunal, Ashley finalmente desabou em prantos, Brent ainda mantendo uma fachada estoica, percebi que a conclusão do processo judicial não trouxe o desfecho que eu esperava. A justiça havia sido feita aos olhos da lei, mas minha cura pessoal mal havia começado. Os meses que se seguiram ao julgamento foram um borrão de recuperação física e emocional. Meu corpo se recuperou gradualmente. O fêmur quebrado exigiu 2 cirurgias adicionais e fisioterapia extensiva, mas, eventualmente, passei da cadeira de rodas para o andador, para a bengala e para andar sem ajuda. As cicatrizes físicas permaneceriam, mas elas desbotaram de um vermelho intenso para um branco prateado, tornando-se parte do meu novo normal.
A recuperação psicológica se mostrou mais desafiadora. Trabalhei com a doutora Eleanor Rivera, especialista em traumas, que me ajudou a navegar pelo complexo cenário da traição por parte das pessoas mais próximas. O que você está vivenciando é um trauma composto, explicou ela durante uma sessão particularmente difícil. Há o trauma físico da queda e da sobrevivência, sim, mas também o trauma do apego, de ter sua confiança fundamental violada por seus relacionamentos principais. Seu cérebro está essencialmente reprogramando sua compreensão de segurança. Os pesadelos eram os piores, recreações vívidas da queda, às vezes com variações em que eu me via despencando do alto, às vezes em que batia no chão em vez das árvores. Eu acordava ofegante, meu corpo convencido de que ainda estava caindo. A doutora Rivera me ensinou técnicas de aterramento, maneiras de lembrar ao meu sistema nervoso que eu estava segura no momento presente. Posicione os pés firmemente no chão, ela instruía. Nomeie 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar, 1 coisa que você pode saborear. Lembre ao seu corpo onde e quando ele existe. Lentamente, o pânico agudo começou a diminuir, embora certos gatilhos permanecessem poderosos: o som das hélices do helicóptero, quedas inesperadas de altitude, até mesmo o tom particular de azul que combinava com o céu do Alasca naquele dia. Enquanto trabalhava na minha recuperação psicológica, também enfrentei o desafio de resgatar minha identidade profissional. Minha empresa estava em um limbo de liderança durante minha morte e subsequente reaparecimento. Marco, meu fiel COO, manteve as operações funcionando, mas decisões estratégicas foram adiadas e alguns clientes nervosos transferiram seus negócios para outras áreas. O conselho convocou uma reunião de emergência após meu retorno, expressando preocupação com a estabilidade da empresa, considerando tanto o trauma que eu havia vivenciado quanto a natureza sensacionalista do caso. A publicidade é problemática, disse um membro do conselho delicadamente. Os investidores estão preocupados em se associar a um escândalo de tão grande repercussão. Problemático, repeti, sentindo um lampejo da nova raiva que parecia viver logo abaixo da minha superfície ultimamente. Fui vítima de tentativa de homicídio. Sobrevivi contra probabilidades impossíveis. Ajudei a levar os perpetradores à justiça. Que parte dessa narrativa diz respeito exatamente aos nossos investidores? A sala ficou em silêncio até Marco se manifestar. Acho que o que Miranda está sugerindo, e concordo, é que podemos reformular a história como uma história de resiliência, determinação e triunfo. Esses são valores que nossa empresa sempre defendeu. Essa reformulação tornou-se nossa nova direção. Em vez de nos escondermos da publicidade, nos adaptamos aos meus termos. Dei uma única entrevista em profundidade a uma respeitada revista de negócios, focando não nos aspectos sensacionalistas do caso, mas nos recursos psicológicos e na mentalidade de resolução de problemas que me ajudaram a sobreviver tanto à selvageria quanto à traição. As mesmas habilidades que constroem empresas de sucesso: avaliar recursos, identificar caminhos críticos, manter o foco sob pressão, adaptar-se a condições mutáveis, salvaram minha vida naquela floresta, expliquei. E são as mesmas habilidades que guiarão nossa empresa adiante. A entrevista teve ampla repercussão, mudando a conversa de um fascínio escabroso para um respeito profissional. Novos clientes nos procuraram especificamente por causa da resiliência demonstrada, e a maioria dos clientes existentes voltou a se comprometer com nossos serviços. 6 meses após o julgamento, tomei 2 decisões importantes que moldariam meu futuro. Primeiro, criei a Wilderness Survival Foundation, usando parte dos meus próprios fundos, ironicamente, incluindo a apólice de seguro de vida que me foi devolvida após a revelação do plano de assassinato. A fundação se concentrava em 2 missões: oferecer treinamento de sobrevivência em áreas selvagens ao público e apoiar sobreviventes de traição e violência doméstica. Em segundo lugar, comecei o processo de me encontrar com outros sobreviventes de traição, pessoas cujas histórias não eram tão dramáticas quanto a minha, mas que carregavam feridas semelhantes: um antigo cliente cujo sócio havia desviado fundos e o incriminado por sonegação fiscal, uma mulher cuja irmã havia roubado sua identidade e destruído seu crédito, um homem cuja esposa de 30 anos havia sistematicamente virado seus filhos contra ele com anos de mentiras sutis. Essas conexões formaram o início de uma rede de apoio que acabaria se tornando tão importante para mim quanto minhas conquistas profissionais. Ao ajudar outras pessoas a navegar em seu processo de reconstrução, encontrei estruturas para minha própria cura. 1 ano após o acidente de helicóptero, voltei ao Alasca, não ao local exato da minha queda,
mas ao hospital que havia tratado meus ferimentos. Levei uma doação substancial para o centro de trauma e passei um tempo com a equipe de emergência que salvou minha vida. Eu não esperava que você quisesse ver o Alasca novamente, admitiu o Dr. Winters, que supervisionou minhas cirurgias de emergência. Não é culpa do Alasca que os seres humanos possam ser monstros, respondi. Este lugar agora faz parte da minha história, o lugar onde morri em um sentido e renasci em outro. Eu precisava recuperá-lo. Enquanto eu contemplava a majestosa natureza selvagem de uma plataforma de observação segura e sólida, em vez de um helicóptero, senti uma sensação de perspectiva que me faltara no caos pós-julgamento. A paisagem que quase me matou também me proporcionou os meios para a sobrevivência, as árvores que amorteceram minha queda, a água que saciou minha sede, o abrigo que me protegeu dos elementos. Talvez houvesse uma metáfora ali, pensei, sobre como as mesmas experiências que nos destroem também podem se tornar a fonte da nossa maior força. Exatamente um ano depois de ter invadido meu próprio funeral, me vi sentado sozinho no cemitério, de frente para a lápide, agora removida, que um dia levará meu nome. A equipe de jardinagem a havia substituído por grama fresca meses antes, mas eu ainda conseguia ver o contorno onde ela estivera, um retângulo fantasma marcando o local onde eu deveria descansar, mas nunca descansaria. Muita coisa mudou naquele ano. Minha empresa não só se recuperou, como também se expandiu, lançando uma nova divisão de segurança cibernética que se inspirou na minha recém-descoberta paixão por me preparar para os piores cenários. A Wilderness Survival Foundation treinou mais de 2.000 pessoas em habilidades básicas de emergência ao ar livre e ofereceu serviços de terapia a dezenas de sobreviventes de traição. Minha recuperação física estava tão completa quanto jamais seria. Eu não precisava mais de bengala, embora minha perna esquerda doesse previsivelmente antes das tempestades. Depois de ficar sentado no cemitério vazio por quase uma hora, dirigi até o cemitério onde meus pais estavam enterrados. Eu não o visitava desde antes do acidente do helicóptero. Aliás, Ashley e eu tínhamos nos reunido no Natal anterior, colocando guirlandas, combinando e compartilhando lembranças de tradições natalinas da nossa infância. Ei, mãe! Ei, pai! Eu disse baixinho, colocando flores frescas entre as lápides. Não sei se você sabe o que aconteceu com a Ashley. Uma parte de mim espera que não saiba. O vento soprava nas árvores próximas, a única resposta às minhas palavras. Fico pensando no que você diria se estivesse aqui. Você me pediria para perdoá-la? Vocês mesmos seriam capazes de perdoá-la? Ela também era sua filha. Você a amava tanto quanto me amava. Passei os dedos pelos nomes gravados em pedra. Penso muito em natureza versus criação ultimamente. Tivemos os mesmos pais, a mesma criação. De onde veio essa escuridão nela? Sempre esteve lá? Será que eu não a senti? Ou algo aconteceu para criá-la? Será que existe alguma escuridão em mim também, apenas esperando pelas circunstâncias certas? Essas eram questões que eu havia explorado exaustivamente na terapia, mas não havia encontrado respostas satisfatórias. A verdade incômoda era que os seres humanos, mesmo aqueles que compartilham DNA, mesmo aqueles que acreditamos conhecer completamente, permanecem fundamentalmente misteriosos uns para os outros. Quando voltei para casa naquela noite, uma carta me aguardava, encaminhada pelo meu advogado, tendo passado pelo sistema de triagem da prisão. A letra de Ashley no envelope era imediatamente reconhecível, a mesma letra caprichada e precisa que havia endereçado cartões de aniversário e presentes de Natal ao longo de nossas vidas. Por várias horas, deixei-o fechado no balcão da cozinha, seguindo minha rotina noturna enquanto o observava com cautela, como se pudesse conter o mesmo perigo que seu autor outrora representará. Finalmente, pouco antes da meia-noite, deslizei o dedo sob a aba e extraí 3 páginas de papel timbrado da prisão. Miranda, começou. Nada de "oh, querida". Nada de termos carinhosos. Já escrevi esta carta 17 vezes. Cada versão soa mais falsa que a anterior, provavelmente porque não há como se desculpar autenticamente por tentar assassinar sua irmã. Qualquer explicação que eu der soará como desculpa. Qualquer remorso que eu expressar parecerá manipulação. Eu aceito isso. Não vou pedir seu perdão. Não o mereço, e pedi-lo seria apenas mais um ato egoísta. Mas quero que saiba que, nas horas intermináveis de confinamento aqui, finalmente comecei a entender o que fiz, não apenas com você, mas comigo mesmo. Destruí tudo de bom na minha vida porque não suportava que você tivesse tudo o que eu queria.
O ciúme começou tão pequeno, pequenos momentos de ressentimento quando você conseguia algo que tinha sido difícil para mim. Cresceu tão gradualmente que eu não reconheci o monstro que estava se tornando. Quando Brent entrou em nossas vidas, eu já estava tão envenenada por ele que sua manipulação encontrou terreno fértil. Isso não é uma tentativa de transferir a culpa. Eu fiz minhas escolhas. Olhei minha própria irmã nos olhos e a empurrei para o que deveria ter sido a morte dela. A pessoa capaz disso merece estar exatamente onde estou agora. O que estou tentando dizer, inadequadamente, é que me vejo claramente pela primeira vez. A prisão eliminou toda distração, toda justificativa. Tudo o que resta é a verdade sobre o que fiz e quem me tornei. Você sobreviveu contra todas as probabilidades. Pelo que li nos artigos que meu conselheiro compartilha comigo, você está prosperando. Estou feliz não porque isso diminui minha culpa, nada poderia fazer isso, mas porque o mundo é melhor com você nele. Isso é algo que perdi de vista por muito tempo. Não escreverei de novo, a menos que você queira. Esta carta não é o início de uma campanha de reconciliação. É apenas a verdade, finalmente, tarde demais para importar. Ashley. Li a carta 3 vezes antes de largá-la, com as emoções tão confusas que não consegui nomeá-las. Haveria manipulação escondida em suas palavras? Provavelmente. Haveria também remorso genuíno? Possivelmente. Mudou alguma coisa? Não. Mas algo sobre ter o reconhecimento dela, a admissão nua e crua do que ela tinha feito, sem a ginástica do tribunal de transferir a culpa, me proporcionou um desfecho que eu não tinha percebido que estava perdendo. Não respondi à carta naquela noite, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Levei-a para minha próxima sessão de terapia, onde o Dr. Rivera e eu discutimos o significado das palavras de Ashley para o meu processo de cura e o que eu queria fazer com elas, se é que queria fazer alguma coisa. Você não lhe deve uma resposta, lembrou-me o Dr. Rivera. Sua cura não depende de manter qualquer conexão com ela. Eu sei, eu disse. Mas continuo pensando naquele momento no helicóptero, o último momento em que ela ainda era apenas minha irmã e não a pessoa que tentou me matar. Houve uma fração de segundo antes de ela me empurrar quando vi algo mudar em seus olhos. Já revivi aquele momento tantas vezes, me perguntando se eu poderia ter dito ou feito algo diferente. Essa é uma reação comum para sobreviventes de traumas, disse o Dr. Rivera gentilmente, procurar o momento em que você poderia ter mudado o resultado. Mas as escolhas de Ashley não eram sua responsabilidade. Intelectualmente, eu sei disso, mas ainda há uma voz perguntando por que eu não esperava por isso, por que eu confiei tão completamente. Porque confiança é humana. Vulnerabilidade é humana. Essas não são fraquezas, Miranda. São a base da conexão. Naquela noite, tomei uma decisão sobre a carta de Ashley. Eu não responderia nem fecharia a porta completamente. Eu me sentaria com a complexidade de ter uma irmã que também é minha possível assassina, uma pessoa que eu amei um dia e que me traiu da maneira mais profunda possível. Eu aceitaria que ambas as realidades poderiam existir simultaneamente e que minha cura não exigiria a resolução desse paradoxo. Quanto a Brent, eu não sentia nada além de um desprezo distante. Sua traição, embora igualmente grave, não teve a violação primária de um atentado contra a minha vida por parte de um irmão. Ele foi meu marido por 3 anos, e Ashley foi minha irmã por 32. A profundidade da história tornou a traição dela mais profunda, mas também tornou suas consequências mais complexas. Nas semanas que se seguiram ao aniversário da minha morte, me vi entrando em uma nova fase de recuperação, menos focada em processar o trauma e mais em definir a vida que eu queria criar. A pergunta mudou de por que isso aconteceu comigo, para em quem estou me tornando por causa do que aconteceu. As habilidades de sobrevivência que me mantiveram vivo na natureza tornaram-se guias metafóricos para minha nova vida. Assim como avaliei meus recursos e ferimentos após a queda, agora eu fazia um inventário de meus pontos fortes e vulnerabilidades com clareza. Assim como criei abrigo com os materiais disponíveis, agora construí limites protetores em torno de meus novos relacionamentos, mantendo-me aberto a conexões genuínas. Comecei a namorar novamente, com cautela e de forma seletiva. James, um engenheiro civil que conheci por meio do programa de treinamento em vida selvagem da Fundação, tornou-se uma presença constante em minha vida. Ele abordou minha história sem fascínio mórbido nem cautela excessiva, tratando minha experiência como parte de mim, mas não como minha característica definidora.
O que mais me impressionou não foi você ter sobrevivido à queda ou mesmo à natureza, ele me disse depois de vários meses de namoro. Foi você ter escolhido usar o que aconteceu para ajudar os outros. Você poderia ter desaparecido em uma vida privada de paranoia justificada, mas, em vez disso, construiu algo significativo a partir dos destroços. A perspectiva dele me ajudou a enxergar minha própria jornada com mais clareza. A sobrevivência na natureza selvagem foi física e imediata: imobilizar a perna quebrada, encontrar água, criar abrigo, pedir socorro. A sobrevivência emocional que se seguiu foi mais complexa e contínua: reconhecer a dor, processar a traição, reconstruir a confiança seletivamente, encontrar significado na experiência. 2 anos após o acidente do helicóptero, fiz meu primeiro discurso público sobre a experiência em uma conferência para sobreviventes de traumas. De pé no pódio, observando centenas de pessoas que haviam enfrentado suas próprias versões de traição e perda, finalmente encontrei as palavras para articular o que havia aprendido. Frequentemente falamos sobre sobreviver a um trauma como se fosse um retorno a quem éramos antes, comecei. Mas não é assim que funciona. Você não volta a ser a pessoa que era. Essa pessoa se foi não porque era fraca ou imperfeita, mas porque o trauma muda fundamentalmente a forma como nos entendemos e o mundo ao nosso redor. A questão não é como se tornar aquela pessoa novamente. A questão é como honrar aquilo em que acreditavam e, ao mesmo tempo, se tornar alguém novo, alguém que carrega a verdade do que aconteceu sem ser definido por ela, alguém que compreende a escuridão mais intimamente, mas que escolhe a luz mesmo assim, não por ingenuidade, mas por coragem consciente. Eu não sou a mulher que embarcou naquele helicóptero no Alasca há 2 anos. Aquela mulher confiava plenamente, amava incondicionalmente, acreditava na bondade fundamental daqueles que lhe eram mais próximos. Eu honro seu otimismo e sua abertura. Lamento sua perda. Mas eu não sou apenas a mulher que caiu do céu e rastejou pela natureza com o corpo destroçado. Aquela mulher sobreviveu com raiva e determinação, com a necessidade urgente de ver justiça feita. Eu respeito sua resiliência e sua força. Reconheço sua dor. Eu sou o que vem depois dos dois, uma terceira versão que incorpora a confiança do primeiro e a resiliência do segundo, mas que existe em um novo espaço de vulnerabilidade escolhida e esperança informada. Esta versão não confia cegamente, mas escolhe confiar com cautela. Ela não ama sem limites, mas ama com limites saudáveis. Ela não é ingênua quanto à capacidade humana de trair, mas se recusa a deixar que esse conhecimento a impeça de se conectar com outras pessoas. É isso que sobrevivência realmente significa: não apenas continuar a existir, mas continuar a evoluir, não apenas suportar a queda, mas aprender a voar de forma diferente depois. Ao concluir meu discurso sob aplausos estrondosos, senti uma sensação de realização, não da minha jornada de cura, que continuaria por toda a minha vida, mas da fase aguda da recuperação. A história do helicóptero, da traição e da natureza selvagem sempre faria parte de mim. Mas não precisava mais ser a principal história que eu contava sobre mim ou a lente pela qual eu enxergava cada experiência. Haveria outros capítulos, outros desafios, outros triunfos. A mulher que invadira o próprio funeral estava pronta para participar da celebração de sua nova vida, não como um fantasma ou uma vítima, mas como autora da continuação de sua história. Você já sofreu uma traição de alguém em quem confiava profundamente? Como se reconstruiu depois? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se a minha jornada de sobrevivência e transformação ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise saber que existe vida após a traição. Obrigada por se juntar a mim nesta história incrivelmente pessoal. Lembre-se, mesmo as feridas mais profundas podem se tornar a fonte da sua maior força.